Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. E o mercado opera misto agora pela manhã, com o resultado da Netflix e da Tesla, que saíram ontem já depois do fechamento de mercado, e no aguardo pelo relatório de seguro-desemprego semanal, que sai na agenda americana ainda hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou sem direção única. O destaque por lá foi para a decisão de juros do Banco Central da China, que veio em linha com o consenso e manteve as taxas de empréstimos de 1 e de 5 anos inalteradas em 3,55% e 4,22% ao ano. Lá no Japão, tanto as exportações quanto as importações vieram abaixo do projetado pelo consenso para o mês de junho. Na Europa, o viés é um pouco mais positivo. Na Alemanha, a inflação ao produtor por mês de junho caiu 0,1%, enquanto o consenso esperava que o número ficasse estável. Essa queda, é claro, ajuda o mercado europeu, que já precifica uma alta de 0,25% nos juros da zona do euro para a próxima semana, mas deixa em aberto as próximas decisões, dado que a inflação lá na região também sinaliza que já pode estar arrefecendo. Ainda na Europa, na agenda de hoje, às 11 horas da manhã, sai o índice de confiança do consumidor para o mês de junho, com o consenso apontando para uma queda de 10 pontos para essa leitura. Lá no mercado americano, ontem o fechamento mais uma vez foi positivo, com o índice Dow Jones cravando a oitava alta consecutiva, o que não acontecia desde 2019. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 0,31, S&P subiu 0,24 e o Nasdaq fechou com uma alta leve de 0,03%. Ontem predominou o clima de otimismo logo pela manhã, refletindo a inflação no Reino Unido e também da zona do euro, que deram sinais de arrefecimento ontem, o que, claro, alivia as expectativas de juros no mercado global. Antes da abertura lá no mercado americano ontem, a gente também viu os números do segundo trimestre do banco Goldman Sachs, que teve queda de 58% no lucro na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Mesmo assim, as ações do banco ontem ainda subiram 0,97%, seguindo o movimento mais positivo dos grandes bancos americanos que vêm publicando números acima do esperado nesse segundo trimestre de 2023. Já o índice de tecnologia dentro do S&P caiu ontem, puxado pela queda das ações da Microsoft, que ontem caíram 1,22%, depois que saiu uma notícia de que a Apple estaria trabalhando em uma solução de inteligência artificial. E já depois do fechamento de mercado, as ações da Netflix e da Tesla caíram no aftermarket depois que as duas empresas publicaram balanços que vieram abaixo do esperado, o que pode contaminar o clima de negociações, especialmente no setor de tecnologia ainda hoje. Na agenda americana, além da temporada de resultados que segue a todo vapor, com nomes que hoje devem publicar os seus números, como a Johnson Johnson, American Airlines e a Blackstone, ainda saem dados econômicos na agenda americana. O relatório de seguro-desemprego semanal sai às 9h30 da manhã. A previsão é de que 242 mil solicitações tenham sido feitas na última semana. Também às 9h30 da manhã sai o relatório de atividade industrial do Fed de Filadélfia. Consenso aponta para uma queda de 10 pontos para esse indicador. E às 11 horas da manhã sai o relatório de vendas de casas usadas no mercado americano. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro caindo 0,11%, Eurostoxx 600 subindo 0,29% agora, o FTSE de Londres sobe 0,75%, no Japão o Nikkei fechou com alta de 1,24% e na China o índice de Xangai queda de 0,92%. Índice de mercados emergentes queda de 0,20% agora, o DXY, o dólar index, quase no 0 a 0, caindo um pouco, leve queda de 0,07%. O juros de 10 anos nos Estados Unidos opera com uma alta de 1,23% e remunera a 3,79% no anual. O índice de commodities da Bloomberg sobe 0,73% agora e o petróleo segue operando com uma leve alta nessa manhã. O WTI está subindo agora 0,20%, cotado a 75 dólares e 44 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe menos, alta de 0,16%, cotado a 79 dólares e 60 centavos o barril. O petróleo segue operando com uma leve alta hoje, depois que ontem saíram mais dados de estoques americanos que vieram com queda, sinalizando força do lado da demanda pela commodity. Minério de ferro subiu hoje lá na China, com o mercado ainda esperando por mais medidas de estímulos do governo chinês para tentar aquecer a economia por lá. Em Dalian, essa madrugada o minério fechou com uma alta de 1,74% e ficou cotado aos 118 dólares e 31 centavos a tonelada. O universo de criptoativos operando com alta nas últimas 24 horas, Bitcoin subindo 1,1%, cotado a 30.350 dólares agora, enquanto o Ethereum sobe 0,45% nesse mesmo período, está cotado a 1.920 dólares, a segunda maior criptomoeda.
Vindo para cá, ontem o Ibovespa mais uma vez foi na contramão do mercado lá nos Estados Unidos e fechou com uma queda de 0,25% e terminou o dia nos 117.552 pontos. O dólar ontem caiu 0,5% e fechou aos R$ 4,78. Nossa moeda ontem se valorizou contra a moeda americana, acompanhando também a valorização das commodities agrícolas, como soja e milho lá no mercado internacional, dada a importância delas para nossa exportação. A curva de juros por aqui teve uma alta na maior parte dos vencimentos, com o mercado aqui tentando antecipar ainda o tamanho do corte da taxa Selic que está previsto para essa reunião agora de agosto. O mercado local também refletiu o pacote de estímulos que foi anunciado pelo governo chinês ontem e que foi interpretado como insuficiente para aquecer a demanda pelas commodities metálicas, principalmente. Bom, com o movimento de alta de juros e queda nas commodities metálicas ontem, os ativos mais ligados a essas duas variáveis foram também os que mais sentiram um impacto. Destaque aqui para a queda de 7,6% para Alpargatas, queda também de 4,62% para o Grupo Pão de Açúcar. Dos papéis ligados ao setor de mineração, a Vale ontem caiu 0,27%, também refletindo o relatório que foi publicado pela empresa ontem, o relatório operacional que foi divulgado na noite de terça e que foi interpretado como morno pelo mercado. No mesmo setor ainda de mineração e siderurgia, a Uzi Minas ontem caiu 2,83%, enquanto a CSN caiu 0,94%. Já do lado positivo, o destaque ficou para a alta de 5,48% da VEG, que foi a primeira empresa a divulgar o balanço do segundo trimestre desse ano, com números que vieram acima do esperado. Bom, e finalizando aqui, a nossa agenda segue bastante fraca de indicadores mais relevantes, então o destaque vai ficar para a agenda de reformas financeiras, que tem um lançamento previsto para hoje às 10h30 da manhã, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A agenda deve propor mudanças regulatórias para a atuação no mercado financeiro e também alterações na reforma tributária que ainda está tramitando lá no Senado. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até amanhã.